26 de março de 2026. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. O tema da nossa meditação diária desta quinta-feira é: o Senhor não vê como o homem vê. Portanto, o texto de primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 ao 13, nos conduz a um momento decisivo da história de Israel, a escolha de Davi como rei. Quando Samuel vê Eliabe, imediatamente julga pela aparência, mas o Senhor o corrige, dizendo: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor não vê como o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aqui encontramos o fundamento do tema da semana: a autoestima, um ajuste no foco. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu coração, seja abençoado, fortalece o teu espírito, seja curado, seja tocado por Deus, e seja usado pelo Senhor, seja um canal de bênção. Manda esta mensagem para alguém, manda aí nos grupos da família, nos grupos de WhatsApp, se inscreve em nossos canais, Pastor Valdir dos Anjos, em todas as plataformas, ou quase todas as plataformas de redes sociais, você vai nos encontrar aí. Se inscreve, manda para alguém, seja abençoado, seja um canal de bênção, seja tocado. Ouve esta palavra, Deus está falando. Portanto, vivemos em uma geração que mede valor por aparência, desempenho e aceitação social, mas Deus redefine completamente este padrão. Quando o foco está errado, até nossa identidade diante de Deus se torna distorcida. Será que temos avaliado a nós mesmos, aos outros com os olhos de Deus, ou os escritores ou os critérios humanos, ou com os critérios humanos? Na exegese do texto, percebemos que o verbo olhar, aplicado a Deus, indica discernimento profundo, enquanto o olhar humano é superficial. E isso nos ensina que identidade e valor não são construção externas, mas revelações divinas. Deus rejeita o padrão humano de autoestima baseado em comparação, aparência, e estabelece um padrão baseado no coração transformado. Vejamos alguns pontos principais. Ponto de número 1, o perigo de uma autoestima baseada na aparência e desempenho. Samuel quase errou ao avaliar Eliabe. Isto revela como até líderes espirituais podem ser influenciados por critérios humanos. Hoje, muitos dentro da igreja e na sociedade medem valor por posição, estática, reconhecimento ou sucesso. A crítica de Roy Baumeister reforça algo que a Bíblia já ensinava: a autoestima não produz sucesso, mas muitas vezes é consequência dele. Líderes, pastores e obreiros precisam discernir que valor ministerial não está em performance, mas em caráter, na vida pessoal. E isso significa parar de buscar validação externa e começar a buscar transformação interna em Deus. O ponto de número 2 é o seguinte: o princípio bíblico do equilíbrio interior. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, a parte A, o texto áureo nos ensina, o texto áureo da nossa lição esta semana nos ensina: ninguém
tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas um conceito equilibrado. Na hermenêutica paulina, o equilíbrio significa sobriedade espiritual, ou seja, enxergar-se à luz da graça de Deus, nem orgulho, nem inferioridade. A verdadeira autoestima cristã não é inflar o ego, mas alinhar-se com a verdade de Deus. E isso confronta diretamente o movimento moderno da autoestima, que muitas vezes promove a autoexaltação em vez de transformação. Ponto de número 3, autocontrole acima da autoestima. Gálatas capítulo 5, versículo 23 e 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25 e 27, Baumeister afirma que o autocontrole é mais importante que a autoestima. Isso ecoa o fruto do Espírito, domínio próprio. Exegeticamente, domínio próprio implica encrateia, implica governo interior pelo Espírito Santo. Ao invés de fortalecer o ego, o cristão é chamado a subjugar a carne. E isso significa disciplina espiritual, renúncia e alinhamento com Deus. Portanto, na prática, decisões diárias, guiada pela palavra, não pelas emoções. Não podemos jamais deixar nossas emoções dominar nossas ações. Se controle, se governe, coloca em prática o fruto do Espírito, exercendo a mansidão diariamente. Controle suas emoções e não deixe suas emoções controlar suas ações, porque senão vai causar problema e muitas vezes abrirá brecha para o inimigo. Ponto de número 4, subjugar o ego e amar segundo o padrão de Cristo. Isso é amar segundo o padrão de Cristo Jesus. Melhor, subjugar o ego e amar segundo o padrão de Cristo. Jesus nunca ensinou auto-amar como prioridade, mas ensinou negar-se a si mesmo, como está no texto que já meditamos no estudo anterior, Mateus 16, versículo 24. Isso revela que o centro da vida cristã não é o eu, mas Deus. Vejamos, líderes, igreja, precisam ensinar que o amor verdadeiro começa em Deus e se manifesta no próximo. A sociedade diz, ame-se primeiro. A Bíblia diz, ame a Deus acima de tudo. Portanto, a aplicação prática na vida pessoal. Ajuste seu foco. Não baseie seu valor em aparência, conquistas ou validação social, mas naquilo que Deus diz sobre você. Portanto, líderes, avalie pessoas pelo coração e caráter, não apenas por habilidades visíveis. Teologia equilibrada que não idolatre a autoestima, mas promova transformação espiritual. Na sociedade, nós precisamos, ou seja, na sociedade, cristão, seja um exemplo de identidade firmada em Deus, não em padrões culturais instáveis. Portanto, nosso texto de apoio no livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Na exegese, guardar implica vigilância constante. O coração, na literatura sapiencial, representa o centro das decisões, emoções e vontade. Hermeneuticamente, isto conecta
diretamente com 1 Samuel capítulo 16, Deus olha para o coração, porque é dali que flui a vida. Vejamos, a autoestima ajustada não vem de afirmar ego, mas de proteger o coração com a verdade de Deus, alinhando com Deus, porque se o coração está alinhado com Deus, a identidade também estará. Vejamos em Provérbios capítulo 1, em Provérbios, Provérbios nos ensina que sabedoria é viver segundo a perspectiva de Deus. O insensato busca exaltação própria, mas o sábio busca temor do Senhor. Vejamos, ao invés de perguntar como me sinto sobre mim mesmo, o cristão deve perguntar como Deus vê meu coração. Isso muda decisões, relacionamentos e propósito. A verdadeira segurança não vem de autoestima elevada, mas de uma vida ajustada à sabedoria divina. Já estamos concluindo. O movimento da autoestima influenciou a teologia cristã ao deslocar o foco de Deus para o homem. Porém, a palavra nos chama de volta ao centro. Deus olha o coração. A verdadeira transformação não está em sentir melhor consigo mesmo, mas ser moldado por Deus. A identidade saudável não nasce da exaltação do eu, mas da rendição ao Senhor. Estamos fortalecendo nosso ego ou permitindo que Deus transforme nosso coração? Portanto, Deus nos chama hoje mesmo. Hoje é dia de ajustar o foco. Avalie sua vida, sua liderança, sua fé à luz de Deus. Permita que o Senhor alinhe sua identidade, governe seu coração e conduza suas decisões. Não deixe suas emoções dominar suas ações. Portanto, porque quando Deus aprova o coração, Ele estabelece o propósito. Amém.